Olá, sexto ano, tudo bem? Hoje a gente vai ver o texto que eu deixei aula passada e corrigir as questões. Então, o assunto é células-tronco. Como você estudou nesse capítulo, o corpo dos seres vivos é formado por células. Algumas delas são capazes de se dividir e originar outros tipos de células. Elas são chamadas de célula-tronco. Estudos relacionados ao ser humano indicam 3 tipos de células-tronco: as embrionárias, que são as do embrião, tá? As adultas e as induzidas. As células-troncos embrionárias podem dar origem a qualquer tecido do corpo. Elas são extraídas de embriões obtidos em tratamentos de fertilização e que não serão implantados no útero materno. Uma parte da sociedade considera um problema ético trabalhar com essas células, já que sua utilização estaria impedindo a formação de um novo indivíduo. Outra parte da sociedade considera esses embriões inviáveis para a fertilização e que a técnica não estaria impedindo a formação de um novo indivíduo. As células-tronco adultas estão presentes em diferentes órgãos, mas a capacidade de originar tecidos diferentes é limitada. Isso quer dizer que essas células-tronco não são capazes de originar todos os tipos de tecido do corpo. Entre elas estão as células-tronco da medula óssea, um tecido presente no interior dos ossos que é capaz de originar células do sangue, da cartilagem, do próprio tecido ósseo e do tecido adiposo. Atualmente, diversos estudos são realizados na busca por resolver o problema da capacidade limitada das células-troncos adultas em dar origem a novos tipos celulares. Em algum desses estudos, células do corpo humano que não são células-tronco são induzidas a ter capacidade de originar qualquer tipo de célula do corpo humano. São as chamadas células-tronco induzidas. Então aqui, pessoal, nessa página tem um esquema de como é feito as células-tronco induzidas, né? Como elas são produzidas. Então, tira algumas células do paciente, né? Da pele, ó, células da pele são retiradas. E aí alguns fatores são adicionados às células que as induzem a se transformar em células com propriedades regenerativas. De regenerar é de reconstruir, né? Fazem alguma coisa para que elas queiram se duplicar e solucionar o problema que foi dado ali para elas, né? Então elas vão voltar a ser similares às células-troncos embrionárias. Após determinado tempo de indução, formam-se novas células-troncos, que esse grupo de célula aqui, que é uma célula normal, pode vir a tornar a ser qualquer célula do corpo, tá? Então, ó, as recém-formadas células-tronco podem se multiplicar e se transformar em um grande número de tipos de tecido. Então, como elas são indiferenciadas, você vai colocar aqui perto do músculo do cardíaco, você vai colocar ela, né, aqui dentro, ela vai se transformar em músculo cardíaco. Se você colocar perto das células do pâncreas, elas vai se virar células do pâncreas, certo? Essa é a ideia. Devido à capacidade de dar origem a novos tecidos, as células-tronco são utilizadas em terapias para reparar tecidos danificados ou para produzir órgãos como rins, ossos ou músculos. Apesar de bons resultados de pesquisa com células-tronco, ainda há muito o que estudar sobre o assunto. Número 1. O que são células-tronco? São células que têm a capacidade de dar origem a outros tipos de célula. Elas são indiferenciadas, tá? 2. Qual a limitação das células-tronco adultas? Elas são capazes de originar poucos tipos de tecido, tá? As embrionárias formam muitos tipos, as adultas não. E número 3, de acordo com o texto, o que os pesquisadores fizeram para resolver o problema de pouca diferenciação das células-tronco adultas? Então, eles induziram células do tecido adulto para que se tornassem células-tronco com a capacidade de originar qualquer tipo de tecido do corpo. Então, eles fizeram isso aqui, né? Eles induziram elas a virar meio que embrionária, né? Como se fosse embrionária, para que ela fosse capaz de originar qualquer tipo de tecido do corpo. E aí, a número 4 fala para pesquisar, formar grupo, né? E não vai dar pra gente fazer, né? E formar uma apresentação por meio de recurso digital.
Então vai ficar para depois, logo que a gente voltar, a gente conversa um pouco melhor, tá? Semana que vem a gente começa com as apostilas, aí a gente já vê o que faltou lá pra gente ver. Certo, pessoal? Então marca devolvido na plataforma, qualquer dúvida vem falar comigo. E eu tô sempre aqui, um beijo, tchau, tchau, até mais.